Bem-vindos, pessoal! Estamos começando mais um Match Gastronômico, o maior programa de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Então já pega a sua taça e vem com a gente no papo de hoje, porque a gente vai conhecer um pouquinho de uma convidada que é especialista na gastronomia vegetariana aqui em São Paulo. Inclusive, já ganhou prêmio, né, Manu? Então, Gabi, é isso aí. Ela é idealizadora por trás do restaurante Quincho, que inclusive ganhou a categoria Melhor Vegetariano do nosso prêmio Match Gastronômico. Seja muito bem-vinda, Mari Ciotti. Ciotti. Então, acertei. Acertou de primeira. Olha, só um detalhe da premiação do Match Gastronômico: todos os nossos convidados que vieram ao longo desse um ano, de programa, eu já tô muito louca achando que a gente tá estamos chegando no segundo agora. Votaram, então não fui nem eu nem o Gabi. A gente nem participou da votação. Não participamos e não vamos participar. Inclusive a Mari já está feito o convite, ano que vem você vai votar na premiação. Então já se prepare, você vai eleger os melhores de São Paulo para 2025. Contem comigo. E é legal porque essa premiação é uma premiação de quem está nesse mercado de food, então entende. E antes de começar o nosso bate-papo, não deixe de nos seguir lá no Instagram, que é @match.gastronômico, fechou? É isso aí, Manu. E também aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube, porque toda semana tem coisa nova, tem sempre alguma novidade ou um programa novo. E Mari, coloca suas redes também. Conta aí o Insta do Meu Instagram é Mari Ciotti, como meu sobrenome, SCIOTTI, cheio de consoantes. Legal. E o do Quincho é quincho.sp. Quincho é QUINCHEO. Legal. E, enfim, nas nossas redes aí, para comunicar tudo do restaurante. Boa. Você começou no mundo da moda e mudou para o mundo da gastronomia. Queria que você contasse por que você resolveu fazer essa transição de carreira, que são duas categorias completamente diferentes, né? Sim, eu trabalhei muito com audiovisual, maquiadora, figurinista. Sempre gostei de cozinhar, mas eu nunca considerei, a princípio, como um caminho profissional. Sempre foi um hobby, sempre foi alguma coisa que fazia muito parte de mim, mas que não foi uma escolha profissional que me saltou. Eu entrei na faculdade muito nova, a gente entra na vida profissional muito novo e eu acho que o caminho vai desenrolando e a gente vai entendendo também quais são as possibilidades de vida profissional. É um pecado, a gente decidiu que quer fazer por 60 anos aos 18. É muito cedo, né? É muito cedo, mas eu acho que hoje em dia também a dinâmica permite que a gente vá descobrindo, né, durante o processo também. Eu sempre tive muita vontade de empreender. Eu sempre tive muita vontade de ser dona do meu tempo, de ter essa possibilidade de trabalhar para mim mesma. Então, eu acho que o que me levou à gastronomia foi principalmente o empreendedorismo. Eu passei 10 anos trabalhando com maquiagem, figurino, e num devido momento eu entendi que eu queria abrir meu próprio negócio. Uhum. E nesse momento eu parei para pensar, o que eu gosto de fazer? O que eu sei fazer? Uhum. E aí, a cozinha me chamou nesse sentido, assim. Eu costumo dizer que com muito encantamento e um pouquinho de ignorância. A ignorância é uma bênção. Quando você não conhece o que vem pela frente, você tem mais coragem de botar a cara. Então, acho que o empreendedorismo foi que pautou o meu caminho na gastronomia. Você é vegetariana? Eu não sou vegetariana. E interessante, né? Porque você escolheu entrar e trabalhar num nicho muito específico. Sim. E que você nem é. Sim. Como é que foi? Eu sempre gostei muito de vegetais. Na minha casa, a gente sempre comeu muito vegetal. E eu sempre gostei de pratos vegetarianos. Mas eu nunca fui vegetariana, não tenho nenhuma restrição alimentar. Mas sempre tive esse interesse porque minha mãe sempre criou a gente com uma comida mais saudável, uma comida mais, que hoje a gente chama de sustentável, né? Mas que na época, enfim, nem era esse o nome. E aí, quando eu fui abrir o Quincho, eu já tinha tido um restaurante antes, mas o Quincho foi uma decisão bem de nicho de mercado mesmo, onde eu percebia que tinha uma demanda... Tinha um gap ali, uma demanda relevante. Uma demanda que ela era crescente e uma oferta que era muito menor do que a demanda. Na época que a gente abriu o Quincho, tinham pouquíssimos restaurantes vegetarianos e os que tinham, eles tinham meio um padrão, assim, que era
uma comida mais voltada a uma comida natureba, com restrição calórica ou com temperos indianos. Então, a gente tinha 2 grandes players aí do mercado, que era o esquema buffet e que tudo tinha esse tempero meio indiano. E os outros que tinham também eram voltados a essa alimentação mais natural, que indicava uma restrição também calórica ou de técnicas a serem usadas. E eu pensava, gente, mas... Dá pra abrir isso, né? Você pode comer uma bolinha de queijo frita e tomar um uísque e você ser vegetariano. O vegetarianismo por si só, ele não determina, né, uma linha de alimentação. Porque o vegetariano pode ser tudo, né? E aí eu percebia que era isso, era um mercado. Eu gosto muito de observar tendência, sou muito observadora de comportamento também, acho que isso vem da moda. Né? E eu percebia isso. As pessoas estavam demandando mais, os restaurantes tinham sempre uma opção, mas era sempre uma opção que era massa, era uma coisa sem graça. E eu falava, pô, tem tanta coisa que se pode fazer, vou me meter aí. E foi aí que o Quincho veio. Ele foi idealizado a partir desse gap de mercado mesmo. Que legal, Mari. E em 2013, se eu não me engano, você montou sua primeira empresa, né? Que era focada em marmitas. Isso. Como é que foi? O que você aprendeu? Como é que foi essa história para depois transformar isso no aprendi tudo. Foi a minha primeira experiência, assim. Foi bem amadora. Eu comecei na minha casa, na minha cozinha. Também numa época em que a dinâmica de delivery era muito diferente. Muito diferente. Porque em 2003 não tinha nem a dinâmica da gente ligar e pedir alguma coisa na hora. O delivery naquela época era muito pizza e hambúrguer. O que estava começando naquela época era um modelo de você conseguir agendar marmita também, né? Pro mês. Estava começando a pipocar empresa desse tipo. Você agenda a marmita pro mês. E aí a gente percebia também um gap da pessoa estar no trabalho e querer pedir na hora, ela não ter se antecipado nisso. E era difícil, uma comidinha que pudesse ser uma comida mais caseira, mais bacana, então foi nisso que a gente abriu. Era trabalhador, era corporativo. Não era, era saudável, isso. Não. Tem muito essa onda da marmita saudável. Não, exatamente. Estava começando muito isso, principalmente da marmita saudável, de você comprar um pacote, mas não tinha muita opção de você, no almoço, poder comer uma comida gostosa, mas trivial. Então, a gente entrou nisso. Na minha casa, eu mesmo atendendo o telefone, mexendo ali nas panelas, tal. A gente logo entendeu que não dava para ficar em casa. Eu abri uma cozinha que hoje a gente chamaria de uma dark kitchen, mas que também não tinha esse nome. Não existia. A gente teve um crescimento, mas a gente esbarrou na questão da logística de entrega. Na época também não existia aplicativo de entrega, então você tinha que ter os seus próprios entregadores, o que era uma dinâmica muito cara, porque nessa época quem tinha, de fato, uma equipe para entrega eram as grandes pizzarias, que tinham seus 10, 15 motoboys contratados. Então, a gente esbarrou nisso. Eu tinha uma sócia na época, a gente tentando fazer acontecer, terceirizou a entrega, porque era, de fato, uma coisa muito complexa. E meu marido, que hoje é meu sócio, trabalhava com construção civil, saiu do trabalho dele para vir empreender junto e na hora que ele ali, com a percepção dele administrativa, olhou o negócio, ele falou, gente, essa conta não vai fechar. Principalmente pela logística de entrega. E aí a gente decidiu fechar essa empresa de marmita e começou a trabalhar com catering. A gente tinha alguns clientes de catering que a gente manteve, mas passando um dia pelo Itaim eu encontrei um ponto que estava à venda, entrei para ver, curiosa que sou, e estava uma proposta muito boa. Estava tudo montado, precisava só entrar com a identidade do lugar. E aí a gente juntou nossas economias, sem nunca ter aberto, nunca ter trabalhado num restaurante. Eu abri meu primeiro restaurante no Itaim, almoço corporativo. Esse foi o lema. Esse foi o Casa Lema. Isso aí. Casa Lema. Logo na sequência a gente abriu o nosso primeiro restaurante. Totalmente cara e coragem, eu não tinha nunca nem entrado numa cozinha de restaurante. Só abria almoço? Só abria almoço. Mas era uma época intensa do Itaim também, pré-pandemia, né? Antes da pandemia, então o Itaim era um fervo no almoço. Que continua, né? Eu acho que ele deu, né, assim, acho que depois da pandemia teve a coisa do trabalho remoto, e aí acho que agora ele retoma, mas nessa época o Itaim também não era um polo gastronômico como ele é hoje. Então ele era muito voltado a empresas que estavam ali em torno. Então era aquela coisa assim, um almoço que dava meio-dia, vinha uma
onda de pessoas enorme e precisavam terminar de comer em 1 hora e voltar. Então, era muito intenso do meio-dia às 2 horas. E depois de noite, era um bairro que ainda não estava com essa pegada gastronômica que tem hoje. Então, era mais difícil da gente trabalhar ali jantar e final de semana. Tinha muita diferença entre o horário corporativo e o horário de lazer. Mas a gente passou a atender muita gente. Deu muito certo ali o nosso produto para a região. E a gente levantou o ponto de fato, mas a gente tinha vontade de trabalhar outros turnos. A gente também foi entendendo ali na dinâmica que uma vez que você tem a estrutura montada, quanto mais você puder atender, é melhor, né? Então, a gente tinha um restaurante que a gente queria fazer acontecer de noite, de final de semana, e tinha ali umas entraves pela localização. Foi quando a gente decidiu vender esse ponto. E aí onde a gente foi pro Quincho, onde a gente decidiu ir pra Vila Madalena. Em 2018, você abriu o Quincho. Isso. Qual foi o conceito que você criou? E não só isso, o que você trouxe, né, do Casalema pro Quincho? Tem alguma coisa a ver ou não? Eu quis fazer uma coisa totalmente diferente. E até o Casalema não era vegetariano. Não era vegetariano. Então, acho que era legal você contar um pouquinho também dessa mudança. No Casalema, a gente já começou a perceber essa demanda. Então, a gente tinha um cardápio pequeno, assim, e todo prato que a gente tinha, a gente espelhava ele numa versão vegetariana. E principalmente para ir contra o que se tinha determinado na época, que era o prato vegetariano é sempre uma massa, é sempre só carboidrato, né? Então, a gente passou a espelhar nossos principais pratos numa versão vegetariana. Então, a gente tinha estrogonofe, também era um restaurante de comida trivial. Então, a gente tinha esses queridinhos aí do público. Então, a gente tinha o estrogonofe de carne, mas a gente fazia o de cogumelos. Todo o nosso prato espelhava um prato vegetariano, tinha uma versão vegetariana e isso tinha uma aceitação muito grande por quem ia lá no Casalema. Então, quando eu decidi abrir o Quincho, também pensando na logística. Já tinha testado um pouco, né? Já tinha testado um pouco, já tinha entendido que tinha essa necessidade real. E como eu também estava entrando na operação de cozinha e entendendo a fundo o que é compra, armazenamento, etc., eu pensei, gente, uma cozinha sem carne, você tira parte de um problema operacional, de uma questão aí, não um problema, mas uma questão operacional que também facilita. Do CMV. Você não tem do CMV, da contaminação cruzada, de você lidar com o mesmo tipo de ingrediente que você não tem aí precisa de uma separação mais, né, refinada aí para esse manuseio. Então pensei, uma cozinha vegetariana acho que é mais fácil operacionalmente, além de tudo. Hoje eu sei que não é bem assim, mas partiu dessa demanda de mercado e de entender que a operação da cozinha poderia me facilitar. E aí eu comecei a pensar o que poderia ser um lugar que ele fosse vegetariano, mas ele também fosse interessante para quem não é vegetariano. Porque no Casalema a gente via isso. Que legal, numa mesa todo mundo se sente contemplado. Sim. Né? O vegetariano vem, ele sabe que ele vai ter opção também e tal. Então a gente decidiu ir para Vila Madalena, porque a ideia era aproveitar um pouco da boemia. A Vila Madalena, em 2018, estava vindo num aquecimento de novo. Sim. Né? Passou um tempo que a Vila Madalena ficou meio largada ali e aí estava começando a retomar. E a gente falou, vamos para a Vila Madalena, vamos ter um bar também, vamos pegar esse espírito boêmio. Uma das coisas, né, inclusive no nosso curso que a gente fala do Match Gastronômico e a gente, né, tem o e-book, que é a escolha do lugar. Sim. E o perfil do cliente, porque muitas vezes o lugar, o preço, né, o ticket médio, tudo isso faz a diferença na hora que você escolhe o lugar. Totalmente. Então é super importante, né, quando você cria até um conceito de um vegetariano, ser num lugar que vá fazer sentido para aquele público. Totalmente. Porque, de repente, se você colocasse no Paraíso, Higienópolis, talvez não fosse tão rápido. Totalmente, né? Totalmente. E a gente tem algumas coisas do Quincho que eu queria conhecer, né? Eu e o Gabi, a gente está aqui famintos para conhecer. O que você trouxe, Mari? O Quincho tem muita ideia de compartilhar, né? De estar todo mundo à mesa e compartilhar as porções. Então, a gente adora belisquetes e entradas que sejam também para compartilhar. A gente recentemente mudou o cardápio e agora a gente tem esses acepipes
para acompanhar também nossa coquetelaria, para funcionar para qualquer horário. A gente está com horário estendido. Cara, isso aqui com um martinizinho. Exatamente, nossa, é maravilhoso. Assim, e eu sou uma apreciadora de beliscar e de acepipes, então eu falei, não, vamos fazer os nossos nessa versão do cardápio. Então a gente tem cogumelos que são feitos no nosso forno a lenha, azeitonas marinadas, um escabeche de jiló, batatinha e conserva, coração de alcachofra, nosso pão de fermentação natural, a manteiga de missô e mel, que é um sucesso. Tá desde o começo, a gente vem estudando, inclusive, lançar ela enquanto um produto nosso, porque ela, de fato, é especial e faz bastante sucesso. Uma conserva de rabanete e uma berinjela com missô. Então, eu gosto de trazer... Essa conserva, inclusive, de rabanete está super diferente. Vou aqui, Vou provar um pouquinho É de gostoso quando Vou te ajudar, Gabi. Boa, Manu. O vegetariano não precisa nem ser dito como vegetariano, né? Assim, tipo, tem comida isso que é vegetariana porque ela é. Isso aqui em qualquer né? restaurante. Assim, do mesmo jeito que a gente sempre usa, eu sempre uso como exemplo a batata frita sendo vegana. Né? Ela é vegana e ninguém precisa nem, ninguém fala que ela é. Ela simplesmente é. Você não tentou fazer ela ser, né? Então, eu adoro quando a gente consegue apresentar. Ela tem um pouquinho de acidez, o né? umami, ela tem uma acidez que vem, inclusive do mel que a gente usa, o mel da MB, que é um mel bem puro. Ele não é aquele mel só doce, ele tem nuances também. Ela tem o salgadinho, ela tem o umami do missô. Eu adoro essa manteiga. Que eu pedi ajuda para o Eugênio, ele me passou todo o caminho. Eu hoje crio abelha no meu sítio. Que legal. Eu como meu mel. Ai, que máximo. A gente tem a Jataí no restaurante, que o Eugênio levou, mas a gente não consegue extrair, assim. Eles são fantásticos, né? Saia. Que legal, que máximo. Uma delícia. E, putz, e são abelhas que não tem ferrão, exatamente. Não são nocivas, não tem nada. Aí eu vou lá com minhas filhas, eu puxo com a seringa. Que legal. Pego um pouquinho de mel. Elas devem ficar encantadas. Também, obrigada. Mari já come todo dia. Eu já como todo dia, adoro. É uma novidade, né? Mas já como todo dia. Mas muito legal. Divertido. Depois que a gente também aprende a importância da abelha para tudo, né? Tudo é mais encantador nesse processo, Total. né? A abelha é a origem, né? Exatamente. É a origem da vida. Tudo começa com a abelha polinizando e levando vida. Exatamente. Então, a gente tem que é um pouco o trabalho do Eugênio na MB, é cuidar das abelhas, porque a gente olha para elas como um predador ou um problema. Não, exatamente, elas são fundamentais. E elas são vida, né? Elas são fundamentais para tudo. Tem que saber conviver e cuidar delas. Exatamente. A gente tem, inclusive, na churrascada, eu tenho uma colmeia de Jataí. Que legal. Ele me deu de presente, que é na entrada da churrascada. É o máximo. E quando eu botei, meu Deus, você botou uma colmeia de abelha dentro da churrascada. Eu falei, fica tranquilo, não vai fazer mal. Não tem problema nenhum. Nunca foi nem no bar pegar uma frutinha. Tá tranquilo, as abelhas são boazinhas. Mas legal. Mari, e como é que você criou esse menu que é vegetariano para deixar os não vegetarianos com desejo? Acho que parte muito da gente mesmo não ser vegetariano, né? Nenhum dos sócios é. Eu, enquanto a chefe criativa da cozinha, não sou. Então, acho que a minha percepção da construção de prato já parte de um outro lugar. E a gente apresenta o vegetarianismo não enquanto uma escolha ideológica, mas é uma escolha gastronômica. E aí, dentro disso, você tem todas as gastronomias do mundo para você beber, né, da fonte, para você usar da criação, assim. Então, acho que a gente fica muito livre em partir do que a gente gosta. O universo vegetal, ele é muito vasto. Ele tem muitas possibilidades. E é o que você falou, o vegetarianismo tá em tudo. Tá na batata frita, ele tá no bolinho de Você pode ter o italiano vegetariano, você pode ter o japonês vegetariano. É o hummus de pistache com a nossa cenoura. Esse aí é o estrogonofe. Então, a gente bebe de muitas referências, sabe? De muitas possibilidades. A gente gosta de trazer pratos que são reconhecíveis, né? Que uma pessoa que não é vegetariana vai olhar e vai saber o que ela vai ter, né? Ali. Para não ficar muito confuso na hora de pedir, né? Exatamente, para ter um parâmetro. E também a gente gosta de surpreender. Então, a gente vai pelas nuances. A gente vai pelo seguro e a gente vai pelo surpreendente também. Muito legal. E algumas pessoas dizem que restaurante vegetariano ou comida vegetariana é meio sem graça. Como é que você faz para tirar essa, talvez, barreira dessas pessoas e fazer com que elas experimentem e vão até o quincho?
Principalmente, acho que com técnica, porque também tem a ideia de que a cozinha vegetariana você não utiliza de muita técnica e você utiliza de todas. Os vegetais também têm ponto de cocção, eles também respondem diferente a técnicas diferentes. A gente tem um forno a lenha no restaurante super potente, então a gente agrega... a gente tem um forno flex, que era uma antiga pizzaria, então a gente tem esse forno que vai até 500 graus. Um forno flex é o raiz. Então ele é muito power, ele traz o sabor do fogo, ele traz o sabor do defumado, a gente utiliza o fogo enquanto um ingrediente. E aí eu acho que ele traz muita potência para os nossos pratos, quase todos os nossos preparos passam pelo forno, seja na finalização ou no pré-preparo. E mistura de tempero também, eu acho que cada vegetal também, dependendo do tempero que ele tiver, ele vem também completamente diferente, assim. Então, através dessa riqueza mesmo que os vegetais têm empregado, né, junto com a técnica empregada, a gente consegue ter diferentes propostas aí que agradam a todo mundo. Hoje eu posso dizer até que eu acho que a gente tem um público maior que não é vegetariano do que o público vegetariano por si só. E o Quinto, ele se tornou um lugar que ele recebe muito bem todo mundo. Food, né? Tipo, uma comida gostosa. Exatamente, num ambiente gostoso e que todo mundo ali se sente contemplado. Ai, que ótimo. Muito legal. E o setor da alimentação vegetariana tem crescido bastante, né, Gabi? Segundo a pesquisa da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, 30 milhões de brasileiros se declaram já vegetarianos, o que corresponde a quase 14% da população brasileira. É um volume muito significativo. Ninguém pode ignorar isso mais, né? Então, assim, e quando você pensa no percentual de restaurante que está dedicado a esse público, é muito pequeno. Então, esse público tem que se adaptar, talvez, em menus que não são necessariamente feitos para eles, né? Sim. Como é que você vê isso? Você acha que ainda vai continuar crescendo? Vai crescer ainda mais? Acho que vai crescer muito porque quebrou-se essa barreira do apenas vegetarianos comem comida vegetariana. Eu acho que todo mundo já entendeu que, inclusive, hoje tem até um termo, né? O flexitarianismo, que são as pessoas que escolhem diminuir o consumo de carne, né? E que fazer a segunda elas não vão restringir, né? Exatamente, mas elas vão comer menos. E dentro de todo o olhar que a gente tem para um futuro mais sustentável, também é compreensível que o consumo de carne deliberadamente, ele não funciona, ele não se sustenta. Tem um desafio. Então, a alimentação vegetariana, ela é moderna. Ela é até inovadora, ela é de vanguarda, eu vejo hoje, sabe? Dependendo do que, obviamente, mas ela é muito saudável, né? Ela é também saudável, exatamente. Até ia tocar esse ponto, porque algumas marcas criaram também, né, a sua carne. Igual nos Estados Unidos tem... o ovo que não é ovo, Impossible Burger. Sim. O plant-based na indústria, né? Gosto, né? Sim. Isso, para você, faz sentido dentro do vegetarianismo ou você prefere realmente migrar para essa parte de legumes e dar mais gosto? Eu prefiro isso, eu gosto do que é. Assim, eu falo, eu não quero que um brócolis pareça uma salsicha. Eu quero que o brócolis pareça lindo. E a pessoa olha e fala, nossa, esse brócolis tá um tesão. E ele é um brócolis. Assim, a gente não usa carne de soja, a gente não usa carnes vegetais. Porque eu gosto de apresentar os vegetais tal qual eles são, porque eu acho que eles, por si só, são muito ricos. Sim. Então, a gente não tenta fakear a carne nesse sentido, assim. Foi uma grande tendência, né? Mas eu também acho que também essa tendência também se transformou, passou. Também acho que ela teve o seu boom. Eu acho que as pessoas perceberam, né? Que assim, é claro que é legal. Começou com o Impossible Burger, que conseguiu replicar praticamente a textura e o sabor de carne num hambúrguer vegano. Mas as pessoas perceberam que o vegetal bem feito e preparado da maneira correta é muito mais saboroso e gostoso do que essas mímicas de um vegetal. Que acaba tendo um monte de adicional químico, ou óleo, ou a soja também, que aí também é uma questão ambiental, né? Ou seja, eu acho que a gente com o vegetarianismo, não vegetarianismo, com a culinária de vegetais, a gente está tanto num olhar mais moderno quanto reconectando com o ancestral, porque é a comida da terra. Que eu tenho só um ponto, aí sem querer entrar numa discussão filosófica, porque a gente tem tempo, já estamos atrasados aqui, mas quando eu penso no vegetal, e aí eu sempre falo desse dado que para mim é chocante. Por exemplo, o brócolis que você mencionou, ele tem 20 vezes mais cálcio do que o leite.
por quantidade consumida. Mas todo mundo associa o leite ao cálcio. Total. Por quê? Porque o leite foi industrializado. Exatamente. O brócolis nunca vai ser. Exatamente. Porque o brócolis Ele não é todo um tiozinho commodity, planta na sua casa. Nunca vai ser, exatamente. Então, eu realmente acredito que o grande desafio, e talvez foi o que essas Impossible companhias tentaram construir, é industrializar o vegetal. Porque assim você joga a força da indústria a favor da comunicação, da projeção, da divulgação. Exatamente. Por aí vai. Que é o desafio, eu acho, do vegetarianismo raiz, essencial, Sim. com qualidade e com sabor. Sim. Mas, enfim, é uma conversa para muitas horas. Chegamos na hora de te conhecer um pouquinho melhor, Mari. Então, queria saber se... Pedir delivery ou sair para comer? Sair para comer. Adoro, meu programa preferido. Eu também Adoro gosto. sair para comer. Mari, o que você não come de jeito nenhum? A única coisa que eu não como é banana. Você jura? Juro, é uma coisa tão comum, mas assim, não dá. Não é que eu, trauma? assim, eu não gosto, sabe? Eu provo, então assim, se eu faço pratos com banana, eu tenho filho, meus filhos comeram banana, mas assim, eu não como porque eu realmente não foi feita pra mim. Favorita. Isso, é a única coisa que eu não como. Eu amo também. Doce ou salgado, Mari? Ai, acho que salgado. Mari, agora só vale nomes de restaurante. Melhor pizza. Melhor pizza. Olha, das mais bem elaboradas, eu gosto muito da Isa e do Carlos Pizza. Carlos ganha bastante. Mas eu também gosto daquela pizza bem paulistana, que é a pizza com bastante recheio, com a massa com queijo, que não é a pizza italiana, né? É a pizza mais paulistana. E tem uma pizzaria que eu adoro, que eu sempre peço, que é bem de bairro, chama Tutobona. E eu adoro, que é essa pizza bem recheadona, bem paulistana. Eu adoro. Tradicional paulistana. Legal. Bacana. Melhor hambúrguer? Melhor hambúrguer? Eu sou uma fã saudosa do Mitz. Para mim, o Paulinho Yoller é o rei do hambúrguer. Aí tô louca pra ele retomar logo as atividades, porque o hambúrguer dele, para mim, é o melhor. O melhor japonês? Melhor japonês... O Aizome, a Thelma é uma deusa maravilhosa. Não conheço. Muito boa. Você conhece, Gabi? Eu conheço a Aizome, mas tem muito tempo que eu não vou no Aizome. Tá aí. Ela é maravilhosa e é uma mulher num mercado muito masculino. Muito e ela masculino. É Tinha até fantástica. um preconceito antigamente da temperatura da mão e etc. Uma história de... O que não faz sentido nenhum. Sim. Melhor italiano, Mari? Melhor italiano, Mesa 3. A massa da Ana é... fenomenal. Não conheço. Também não. Fenomenal, gente. A nossa listinha de restaurantes só cresce. Muito bom. É muito bom mesmo. A Ana tá há anos aí, ela é fantástica. O melhor árabe? O melhor árabe, Café Árabe. Fica ali na frente do Shopping Iguatemi. Gente, bomba no almoço. É delicioso, um custo-benefício fantástico. Portinha, totalmente fora do hype. Eu adoro falar nomes fora do hype, tá? Esse, você também não. Café Árabe, na frente do Shopping do lado Iguatemi. do nosso gente, escritório, a gente nunca foi. Vão lá, mas tem que chegar cedo. Mas assim, legal. é muito bom, muito bom. Melhor restaurante brasileiro? Ai, difícil falar. Ou melhor, eu sempre fico... Mas o Jiquitaia eu adoro. Jiquitaia Adoro ganha a comida do Marcelo e a Nina. Os dois são muito aqui. bons. O restaurante que tem a melhor sobremesa? O restaurante... Olha, eu vou falar para uma confeiteira que eu sou fã, que é a Brenda Freitas, do Mani. Então, pela confeiteira, eu vou falar o Mani, porque a Brenda, ela é maravilhosa. Ela, inclusive, assinou umas sobremesas pra gente no Quincho. Sou apaixonada pela Brenda. Legal. Então, minha dica vai para sobremesas dela. Boa. E sua comida favorita, Mari, só pra fechar? Minha comida favorita? Ai, que difícil, gente. Mas eu acho que na hora que eu pego o que pra mim é o mais comfort, é um bom molho de tomate. Então, sempre que eu vou pra esse lugar do que eu amo, molhinho de tomate feito pela minha avó. É a melhor comida que tem. Covardia, não dá pra ganhar nunca. Exato. Nenhum restaurante vai ter isso. Não vai. Mari, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, contando a sua história. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento. E é isso, né, Gabi? É isso. O pessoal também aproveita, segue a gente no nosso Instagram, @met.gastronômico. Se inscreve também nos canais da Jovem Pan, Jovem Pan News, né, e Jovem Pan Entretenimento também no YouTube, no Spotify. E aproveita para seguir também o Quincho
Quintio.sp. 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 E acompanhar a gente no programa para descobrir os sabores do sucesso que a gente vai trazer aqui nos próximos, né, Manu? Com certeza. Até a próxima semana, pessoal, que ainda temos muitos sabores do sucesso que vamos descobrir junto. Valeu! Isso aí. Valeu, pessoal. É isso. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.